Boa noite, gente. Vocês devem estar notando, a gente deu uma enfeitada aqui no nosso visual, uma plantinha. Aqui eu comprei em MDF e fiz o nome de Jesus. Adorei. Coloridinho, do meu mestre querido. E algumas peças que devagar eu vou mostrando para vocês e que eu faço de artesanato, eu reciclo. E agora eu tô na febre da garrafa. Então assim, garrafa de vidro, tá, gente? Eu reciclo. Eu gostaria de mostrar para vocês, de ofertar para vocês. Só não posso entregar. Tem que vir buscar aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, tá? E eu estou doando, porque meus artesanatos eu não vendo, eu dou todos para instituições religiosas, seja espírita, seja católica, evangélica, umbanda, quem quiser. Eu vou fazer um bazarzinho para comprar algum material aí para ofertar, né, para as pessoas assistidas, material escolar, agasalho, mantimento. Dá um dinheirinho bom lá para o centro. Deixa eu só conferir essa gravação aqui, gente, tá certo. Então, eu reciclo garrafas de vinho. Só não oferto a flor, tá, gente? Só a garrafa. E a gente vai aprendendo muita técnica nova. Esse aqui, por exemplo, eu amei essa garrafinha de azeite. Tá aí. Então, quem quiser, eu estou doando, tá bom? Não que vocês precisem de caridade, nem isso não. É presente mesmo que eu quero dar, porque eu faço demais. Os centros espíritas já estão até recusando. Regina, já está demais, não quero não. Eu faço muito, eu faço 2, 3 ou até 4 por dia. É o meu calmante, é o meu Rivotril, é a minha psicanálise. É fazer artesanato. Então, aos pouquinhos, vou mostrando para vocês as ideias novas, não tem uma igual a outra. A peça que vocês pegarem será exclusiva, tá bom? Então, quem quiser, eu vou deixar meu telefone, pode me ligar, eu dou o endereço, pode mandar buscar sua garrafinha para você enfeitar a sua casa. Bota uma florzinha dentro e pode enfeitar a sua casa. 99837-0388. Pegou a caneta? 99837-0388. Liga para mim ou passa um zap marcando a hora para você buscar sua garrafinha, tá bom? Tá aí então. Hoje a gente vai estudar uma belíssima de passagem que se chama Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Mas como o título ficou muito grandão, eu coloquei Jesus e Nicodemos, tá bom? Então, está no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Jesus vai instruir Nicodemos acerca do novo nascimento, ou seja, na nossa visão espiritualista, acerca da reencarnação. Por falar em reencarnação, tem muita gente que vive, né, gritando por aí que não acredita que existe reencarnação. Vocês sabiam que existe no planeta 7 ramos religiosos, né? Entre catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo, são 7. Essas religiões, é claro, elas vão se subdividindo por aí, igreja disso, igreja daquele outro. Mas as raízes mesmo são 7. E vocês sabiam que dessas 7, 5 são reencarnacionistas? Só 2 é que não são, que é o protestantismo e o catolicismo. As outras
todas são reencarnacionistas, todas. Então, essa questão também de que as pessoas ficam batendo nessa tecla que não existe reencarnação, eu tenho uma coisa assim simples para apresentar para vocês. Se a vida fosse única vida, aí seria muito difícil definir para onde esse espírito vai. Então, quem acredita na vida única criou o céu e criou o inferno, porque não tem recuperação para essa criatura, né? Ela vive uma vida única e depois, se ela for extremamente má e perversa, ela vai para o inferno. Se ela for uma pessoa boa, uma pessoa, né, de boa índole, aí ela vai para o céu. E aí eu pergunto como que fica uma mãe que vai para o céu, vai viver lá no tal do paraíso, mas sabe que seu filho está lá no inferno queimando nas chamas. Será que ela não pediria uma nova oportunidade para esse filho, não? Quantas vezes a gente foi na escola, quantas vezes a gente foi em algum departamento pedir uma nova oportunidade para o filho da gente? Perdoa ele não vai fazer mais errado, não. Será que esse pai bondoso, esse pai maravilhoso que é Deus, ele não dá uma outra oportunidade para esses filhos, não? Outra coisa, se a vida fosse única, se a gente vivesse uma vida única, será que nós teríamos atingido a evolução que hoje nós estamos nela? Será? Será que nós teríamos atingido essa tecnologia toda, a ciência, a medicina? Será que nós teríamos chegado ao antibiótico, né? A beleza que foi na época da penicilina, anestesia, esses desenvolvimentos, né? Que a gente hoje tem ao nosso lado, as tecnologias que facilitam a nossa vida, os meios de transporte. Aí eu vou fazer uma comparação com a idade da pedra, né? Lá quando começamos. Vamos dizer que a vida é única. Então, uma criatura que viveu lá na idade da pedra lascada, os chamados neandertais, o homem de Cro-Magnon e tantos outros, né, nessa evolução, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Aí eu vou perguntar para vocês, um indivíduo daquele da idade da pedra, ele descobriu o fogo, ficou todo feliz, caiu uma faísca lá num matinho seco, acendeu aquele fogo e ele ficou todo feliz, porque aí agora ele podia assar a caça, o peixe dele, né? Para poder, ou esquentar nos dias frios, tá? Esse fogo apaga, porque uma hora ele vai apagar. Esse homem não aprendeu ainda que ele tem que sustentar esse fogo para ele ficar aceso. Antes que ele passasse essa informação para outro, ele morre, desencarna. Como que ficaria até o outro descobrir, aí o outro desencarna também, né? Então, assim, eu estou falando de uma coisa simples, que é o fogo. Vamos dar o exemplo da roda. Esse homem lá da idade da pedra inventou a roda para facilitar a vida dele, para ele botar ali um balaio, uma carroça ali em cima, para ele carregar as tralhas dele. Ele desencarna e essa ideia fica na cabeça dele. O outro que vier, quanto tempo vai demorar para poder pensar naquela roda? E por aí afora vai. Vamos chegar nos dias de hoje. Eu dei exemplos assim bem rasteirinhos, tá? Vou chegar nos dias de hoje. Um grande cientista, ele está lá no laboratório, aí dá uma ideia na cabeça dele de fazer, né, o medicamento para a cura do câncer, da AIDS e de outras doenças mais. Ele dá um estalo
e ele acha uma vacina fantástica contra esses tipos de doença. Quando ele está ainda com aquela ideia na cabeça dele, ele desencarna. Como que fica essa vacina? Como que fica essas descobertas? Tá? Vamos comentar aqui sobre o famoso, falado nos dias de hoje, Elon Musk. Dizem que é muito inteligente. Então, ele está com uma ideia de uma nova máquina, máquina do tempo, máquina para viajar para Marte, para não sei aonde, que dizem que ele é muito inteligente e que ele consegue fazer essas coisas. Está querendo lá fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ele ainda não colocou no computador, está aqui na cabeça dele. As burocracias de hoje, ele tem medo de falar com os outros, porque senão podem roubar a ideia dele. Ele desencarna. Quando que vai surgir um outro Elon Musk ou outro cientista qualquer para poder seguir aquela tecnologia tão avançada que aquele cientista estava tendo? Gente, nós não estaríamos nessa evolução que estamos hoje, não. Nós, se não voltarmos para completar, a tendência, né? É o que o Espírito traz dentro dele. Não vamos falar só das coisas boas, não. Tem as coisas ruins também, né? Eu sou uma pessoa má, uma pessoa perversa. Acontece que, sem sofrer nada, eu desencarno. Vai ficar por isso mesmo? Aí vem a questão do inferno, né? Eu não vou ter uma oportunidade para redimir, para voltar aqui e poder aprender a amar. Aí tem gente que pergunta, mas Regina, lá no mundo espiritual não evolui, não? Evolui sim, gente. Lá no mundo espiritual tem escolas, tem universidades, lá tem laboratórios, os cientistas aprendem lá para depois trazer para cá. Tem um livro belíssimo do André Luiz, que o mentor, eu não estou me lembrando agora qual que é, ele fala que a cópia, na verdade, é aqui, porque o original é lá, é no mundo espiritual. Ele está passando por um museu junto com um protegido dele, e esse protegido olha para a parede do museu e fala, ué, eu conheço esse quadro está no nosso museu lá na superfície terrestre. Esse mentor fala, pois é, mas lá é a cópia, porque o original é esse que está aqui, entendeu? Então, existe trabalho, existe arte, música, dança, tudo que vocês possam imaginar no campo da ciência, no ramo da botânica, no ramo da alimentação, tudo no mundo espiritual tem universidades para poder estudar, sim. Mas onde aprimoramos e onde desenvolvemos tudo isso é aqui, na superfície terrestre. Então a gente vem, toma um novo corpo e vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. A gente vai copiar aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Allan Kardec chama de erraticidade. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso aqui na passagem, tá bom? Então, Nicodemos visita Jesus na calada da noite. Por quê? Nicodemos era um doutor da lei. Ele era da sinagoga. Então, todos aqueles doutores da lei, os fariseus, os escribas, não gostavam de Jesus. E Nicodemos tinha medo de que eles vissem ele ir lá tirar a dúvida dele com Jesus, então ele vai na calada da noite para ir escondidinho conversar com Jesus, tá bom? E aí, João começa assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Muita gente me pergunta se é Nicodemos com U ou com O, é com O, Nicodemos.
príncipe dos judeus. O que é um príncipe dos judeus? É o principal da sinagoga. Aquele homem importante, aquele homem das leis, aquele sábio dos ensinamentos do Velho Testamento, ou seja, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É a Bíblia do povo judeu. São só esses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Esqueci o 5º livro, gente. Fica aí. 5 livros. Então, ele era aquele homem importante. E ele procura Jesus, olha só, no capítulo 2, o que João escreve. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, chamando Jesus de Rabi. Rabi é diminutivo de rabino. E tem também um diminutivo que é Rabone. Maria Madalena, quando encontra com Jesus após a morte e ele ter sido sepultado, o corpo ter sido sepultado, ele aparece para Maria Madalena em espírito e ela diz Rabone, Rabonezinho, aquele carinho dela com ele, né? Então, aqui Nicodemos, um fariseu, um escriba, né, um doutor da lei, tudo importante, está chamando Jesus de Rabi, Rabino. Bem sabemos que és mestre, olha que lindo, chamando Jesus de mestre, de educador, vindo de Deus. Ou seja, Nicodemos acreditava em Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, anunciado nas velhas escrituras há muito tempo, né? 1500 anos antes da vinda de Jesus, os profetas já anunciavam a vinda dele. Então, Nicodemos acreditava. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, além de acreditar que Jesus era o Messias, ele também vai dizer que é coisa que vem de Deus. Os sinais são aqueles prodígios que Jesus fazia: curar as pessoas, andar sobre as águas, volitar de um lugar para o outro e desaparecer aqui e aparecer lá, e muitas outras coisas que Jesus fez, multiplicar os pães e por aí afora, acalmar a tempestade. Então, Nicodemos está dizendo, é só o Senhor que faz esses sinais. Se Deus não for com ele, se Deus não estivesse com o Senhor não estaria fazendo esses sinais. É coisa de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe. Gente, aqui dá pra gente, aqui é o versículo 3º, dá pra gente perceber que Jesus já sabia o que ele tinha ido lá fazer. Assim como muitos outros. Quem se lembra da passagem do mancebo de qualidade? Quando ele chega para perguntar para Jesus o que ele devia fazer para ganhar o reino dos céus, Jesus já sabia que aquele jovem rico não ia abrir mão da sua riqueza nem para ganhar o reino dos céus. Ele já sabia. Ele já sabia de todas aquelas pessoas que iam ali ter com ele. E também aqui, ele já sabia da dúvida de Nicodemos. Ele antecede a pergunta de Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a dúvida que você está me trazendo, Nicodemos. Eu sei. Você quer discutir a respeito do reino de Deus. Uns vão, outros não vão, uns conseguem, outros não conseguem. Nicodemos já estava com essa dúvida na sua mente. Por isso,
Ele não encontrou resposta em outro lugar e ele vai até Jesus. Por quê? Lá no fundinho dele, ele sabia que Jesus estava trazendo a boa nova, novas revelações. Falar do reino de Deus, é o que Jesus mais falou, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos era um ancião. E ele quer saber de Jesus: como que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Eu, um homem velho desse, vou voltar para o útero da minha mãe para nascer de novo? Como é que é isso? Um homem velho, adulto, né? Como que ele ia fazer isso? Ele tinha uma dúvida, coitado, né, gente? E até hoje muita gente não estuda a reencarnação e fica falando que ela não existe. Vai pensar, vai tomar conhecimento, vai se esclarecer, coloca a dúvida dentro da sua cabeça. Será como é que pode, gente? Tanta gente rica, arquimilionária, quer dizer, tanta não, poucas, né? E tanta gente pobre morrendo de fome e na miséria. Por quê? Por que aquela criança, filho daquele milionário, nunca teve uma dorzinha na ponta do dedo? E eu aqui nessa miséria com meu filho, aleijado, com uma doença fatal, ou surdo, ou mudo, cardiopata, por aí afora essas mazelas, e ainda sobrecarregado com a fome e com a miséria. Você nunca fez essa pergunta? Pensa comigo. Se a reencarnação não existe, cadê a justiça divina? Ele tem preferência para uns e para outros não? Essa guerra que está acontecendo, por exemplo, será que nós aqui brasileiros somos tão merecedores que a guerra não chega aqui? As bombas explodindo nossas crianças? 40 mil vítimas na faixa de Gaza. 40 mil. Cadê a justiça? Onde que um país é melhor do que o outro? Onde que as famílias são melhores do que a outra? Né? Matando civis. Será por quê? Vamos nos perguntar? Vamos inquirir dentro de nós, fazer essas perguntas. Foi o que Nicodemos fez. Quando ele não achou resposta, ele foi procurar Jesus. Falou: ele sabe, ele vai me responder. Então, Jesus, eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Do Espírito, todo mundo sabe, né? Que somos espíritos e quando nós nascemos, quando nós renascemos, a gente adquire um corpo, a matéria, o corpo físico, que perece. O pó volta ao pó. São palavras de Paulo, o apóstolo. Então, nascer da carne, todo mundo sabe também, né? Que Jesus está dizendo quem não nascer da água da carne. Tem resposta. O que é a carne? Mais de 70% desse corpo aqui, desse físico, dessa matéria, é água. Jesus aqui está dizendo para Nicodemos, nascer da água. Gente, esse nosso corpo, se ele for assim, desidratado, vamos dizer,
sugado, ficar seco, ele fica com menos de 30% de massa. Ele é composto de mais de 70% de água. Aliás, o nosso planeta tem muito mais água do que terra. Vocês sabiam disso? É muito bonito. Nosso planeta tem até uma música de um cantor famoso aí, antigo, que dizia: planeta água. Nosso planeta deveria chamar planeta água. Nossos oceanos, nossos mares, nossos rios, açudes, lagos, rios, córregos. É muita água que tem. Água salgada, água doce, né? Então, Jesus está dizendo, tem que nascer do Espírito e tem que nascer da água para entrar no reino de Deus. O que é entrar no reino de Deus? É merecer. É aquela criatura que já está carimbada, que já cumpriu as suas etapas para poder merecer entrar nesse chamado paraíso. Que, aliás, eu vou dizer para vocês, eu não gosto muito desse paraíso, não. Tenho medo de ir para lá que vocês não fazem ideia. Por quê, Regina? Por quê? Lá não é um lugar bom? O céu, o paraíso? Medo de ficar à toa, gente. Esses espíritos, eles não precisam cozinhar, lavar, passar, varrer, enxugar, cuidar da criança, corre aqui, vai trabalhar, volta aqui, faz isso, faz aquilo, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu tenho medo de uma vida inativa, uma vida ociosa. Esse é o meu primeiro medo. Eu tenho horror disso, eu sou hiperativa. Se eu tivesse nascido nos dias de hoje, a minha mãe teria me dado Gardenal, teria me dado Ritalina. Eu sempre fui hiperativa. Gente, eu tô com 76 anos, eu adoro subir numa árvore, eu adoro andar de bicicleta, não aguento mais, mas eu adoro. Eu sou hiperativa. Você imagina eu viver na ociosidade? Lembra uma novela chamada Viagem, que passou aí há algum tempo, baseado num livro de psicografia de Chico Xavier? Aquilo era uma ociosidade só, aquelas pessoas com aqueles camisolão, andando para lá e para cá naqueles jardins lindíssimos, coelhinhos pulando no meio da grama, aquela árvore que você colhe o fruto ali, naquele lugar, aquele lugar que fica aquela orquestra tocando aquelas músicas celestiais. Eu tenho muito medo disso. Imagina eu sentar num jardim desse, ficar um dia inteiro sentada ali, entendeu? Eu ia logo dar um jeito. Vamos colocar assim uma multidão sentada escutando as músicas clássicas, eu ia dar um jeito de trançar o cabelo da pessoa que estivesse na minha frente, eu ia dar um jeito de limpar o sapato dela, ajeitar ela, sei lá, fazer alguma coisa. Gente, me dá um tesouro aí que eu vou cortar essa grama, fazer alguma coisa. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Segundo medo. Vocês já pararam para pensar numa mãe maravilhosa que merece ir para o reino de Deus, para esse paraíso que eu estou falando aqui agora. Aí ela está lá no paraíso, maravilhosa, e quando ela olha cá para baixo, o filho amado dela está no inferno, no fogo do inferno. Será que essa mãe vai continuar vivendo naquele lugar ocioso, passeando para lá, tomando milkshake, como diz Jean Valjean? Tomar milkshake no paraíso, enquanto você sabe que aquela criatura que você tanto ama, não só filho, mas seu marido, a sua esposa, seu pai, tá lá queimando no fogo. Você vai querer fazer alguma coisa. Você vai querer procurar a justiça de lá. Tem algum juiz aí, gente? Tem algum advogado aí? Não, vou pedir para tirar meu filho de lá. Quero tirar minha mulher, quero tirar meu marido de lá. Entendeu?
Então, é o meu segundo medo. Imagina, eu não ia ficar lá nem pensar. Na mesma hora eu ia falar, gente, é aqui que eu vou viver? E meu filho tá lá? É, aquele parente que eu tanto amo, minha mãe, meu pai tá lá no inferno. Cadê a escada para me descer? Ou elevador, quero descer. Vou ficar aqui não. Não vou. Que coisa horrível! Eu fico vendo a vida essas fotos que aparecem aí na internet, desses chamados fraternidade branca, mestre ascenso, mestre do não sei o quê, mestre não sei o quê, anjos, arcanjos, como é que chama? Esqueci o nome da outra classe aí de espíritos, ancião dos dias, que fica louvando a Deus, cantando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Eu fico pensando, gente, eu não consigo ver um negócio desse, não estou preparada para isso, não. Não. Quer saber? Eu prefiro ir para o umbral. Lá, quando nada, eu vou correr do fogo, vou correr do garfo do capeta, mas eu vou ter alguma coisa para me fazer, né? Vou dar um banho na pessoa que está queimando demais naquele fogo eterno. Gente, fogo eterno. Fogo eterno. Como que pode um pai? Nós não fazemos isso com o filho. Quantas mãezinhas, gente, eu já fui muito nas cadeias de Juiz de Fora, muito, tanto aquela de Linhares quanto aquela de Santa Terezinha, eu fui muito, fazer muita palestra lá dentro. E na hora da visita, vocês não fazem ideia da quantidade de mãezinha, cheia de sacola, levando um biscoito, uma pasta de dente, uma escova, um sabonete, uma roupa limpinha, quantidade de mãe passando por aquela humilhação, mas ali, firme. Eu chorava quando eu via o sacrifício dessas mães, o amor de ir lá ver o filho. E olha que muitas vezes está preso por quê? Boa coisa não fez, né? Então, se nós aqui, outro dia eu vi uma notícia que a criança caiu num poço muito fundo, esses poços, esqueci o nome agora, a criança caiu lá, a mãe imediatamente ela pulou e resgatou o filho. Ela começou a gritar, aí umas pessoas ouviram, chamaram o corpo de bombeiro e tiraram ela com a criança no colo. A criança teve que ser hospitalizada, porque já estava com hipotermia por causa daquela água muito fria no fundo do poço. Então, e Deus, nosso Pai, bondoso, maravilhoso, será que Ele não pularia também no poço? Será que Ele não iria lá visitar no presídio esse filho que se perdeu? Uma visita a um hospital, mãezinhas que passam a noite inteira sentada numa cadeira desconfortável, mas não larga o seu filhinho, o seu idoso, o seu vovô, sua vovó, sua mamãe lá no hospital. Então isso é amor. É amor. Então eu não concordo com esse paraíso, não. Não. Negócio, tem uma frase fantástica de Jesus, que ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu quero trabalhar. Já me imaginou eu tomando um milkshake, sentada naquela poltrona confortável, não preciso fazer nada, só fazer assim, tem suco, tem biscoito, tem pães, tem livro da André Luiz que fala que lá tem pães, viu? Tem biscoito, tem suco de fruta, tem sim, tá? Então, vocês imaginam eu lá, aí quando eu olho aqui para baixo, eu vejo essa miséria, essa fome, pessoas remexendo um latão de lixo nas madrugadas procurando comida, crianças no lixão, com fome, acha lá um pedaço de carne podre, come aquilo, porque está com muita fome. Gente,
Vamos analisar essa questão seriamente, tá? De céu, de inferno, ainda tem um meio aí que chama purgatório, sei lá como é que chama. Então, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus, ele vai explicar, até perdi onde que eu estou de tanto que eu falei, gente. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Confunde carne com Espírito não, viu, gente? Esse corpo aqui um dia vai voltar ao pó, e o Espírito é eterno. Então, o que é nascido do Espírito, como ele vem aqui, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha o que ele vai explicar. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. O que é a voz do vento? É aquele... Alguém já ouviu? É até bonito o barulho do vento. Então, mas você não sabe de onde ele vem. Ele vem do Oriente, ele vem do Rio de Janeiro, ele vem de Belo Horizonte, vem do Norte, do Sul, do Leste. De onde que vem o vento? O Espírito é a mesma coisa. Enquanto a matéria está nessa prisão, porque isso aqui para mim é uma prisão, tá, gente? Isso aqui é prisão. E vou falar uma coisa aqui, vocês vão me jogar pedra. Isso aqui não é só prisão, não. Isso aqui é um circo com um picadeiro. O planeta todo é um picadeiro. O povo do paraíso se divertir. Que eles ficam lá olhando. Eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Liga aqueles painéis lá e fica vendo a gente aqui e rindo da nossa correria, da nossa aflição, da nossa reclamação, dos nossos erros, das nossas falhas. Gente, tá passando um filme aí na Netflix, muito bobo, tá? Não presta não, mas dá uma olhada, chama Caos, com K. Caos. É um filme idiota, produção mesmo do americano. Mas dá uma olhada na vida dos deuses, chama Caos, com K. Tem até um palavrão lá que eu, assim, adorei, do que os terráqueos chamam lá os deuses. Não vou repetir aqui, porque senão o YouTube me corta. Também é falta de delicadeza com vocês, né? Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a gente adquire essa coisa do Espírito e se livra desse apego às coisas materiais, a gente é como o vento, vai aonde quer. É livre, livrar-se da matéria, livrar-se desse corpo pesado, denso. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode? Gente, 2024 anos, não havia explicação que hoje a gente tem, tá? A ciência está aí, a doutrina espírita, apesar do movimento espírita obtuso, a doutrina está aí para nos ensinar sobre o Espírito, tá? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Nicodemos, você é um doutor da lei, você não sabe sobre o Espírito? Você é um estudioso das velhas escrituras? Moisés e os profetas, e você não sabe? O Espírito é o Espírito, a matéria é a matéria. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, Jesus aqui está colocando que
que a gente testifica daquilo que a gente sabe, era o que ele veio fazer. Quando ele coloca nós, é porque Jesus não trabalha sozinho, né, gente? E Jesus também, ele veio aqui para cumprir os ensinamentos, a lei, vamos dizer assim, de Deus. Por isso ele está colocando nós. E esse nós também, matéria e espírito. Tá bom? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, eu já falei com você das coisas terrestres, do corpo material, do vento que assopra e a gente não sabe de onde vem, para onde vai, e você não acredita. Como que eu vou te explicar as coisas espirituais, as coisas do espírito? Sai dessa matéria, sai desse materialismo para entender as coisas espirituais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele aqui está mostrando para Nicodemos que ele, Jesus, é filho do homem. Jesus nunca disse que ele era Deus. Ele fazia questão de dizer que era filho do homem, tá? Então, ele está dizendo, desceu do céu. Eu não vim aqui com essa questão de reencarnação por causa de provação, não. Eu desci de Deus, eu desci do céu e eu vou voltar para o céu. Jesus não precisa voltar para ficar na erraticidade esperando uma nova reencarnação. Não, de jeito nenhum. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele aqui já está dizendo que ele vai ser levantado e levado para o reino dos céus. Ele não é como a gente que desencarna, encarna, desencarna, encarna. É um jogo, né, gente? É um ping-pong. Ping-pong. E vai e vem, vai e vem. Motivo para isso tem, tá? Só que é muito pesado e eu não quero encher a cabeça de vocês. Quem quiser conversar comigo no particular, me liga. Me telefone, a gente marca uma hora para a gente conversar sobre essa questão do vai e volta, dessa desculpa de karma, lei de causa e efeito, você vai ter que voltar lá, tá. Cuidado com isso, tá? Desencarnou, recusa voltar. Porque eles não podem te obrigar a reencarnar sem você aceitar. Diga, não, chega. Chega de reencarnação. Chega de sofrimento. Chega de prisão. Chega de circo. Circo. Sem pão. Nem pão e circo é. Porque a fome aqui é muito grande. É muito grande, não. É um planeta inteiro com fome, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele está querendo dizer? Não é o corpo. Esse corpo aqui vai perecer. Ele está dizendo é do espírito. E o que é a vida eterna? É todo mundo. Só que tem uns que vão atingir mais rápido que os outros. Ele está explicando, muito bem explicado, que quem crer, aprende com esse Filho unigênito, que foi o único que aceitou vir aqui e passar por toda aquela tragédia, né, gente? Um crime hediondo, a crucificação de Jesus.
Fica aí todo mundo discutindo. Ah, foi o romano. Ah, foi o judeu. Foi o ser, seja judeu, seja romano. É maldade, é ruindade, é crueldade mesmo. É sacrifício. Ele foi sacrificado. Pelo judeu, pelo romano, por todo mundo que estava por ali. Então ele está dizendo para a gente não passar por essa situação de novo, que nós estamos aqui sendo crucificados, tá? Não tenha dúvida disso. Tem criança por aí que é sacrificada, crucificada. Crucificada. Então, ter a vida eterna é não precisar voltar aqui mais. Tem nada de karma, que você tem que voltar porque você matou sua mãe. Não acredita nisso, não. Diga não. Tem até uma brincadeira aí, né? Não sei se vocês assistem Flávio Vale, adoro as entrevistas dele. Então tem aquela brincadeira, né? E aí, você acredita na luz no fim do túnel? Ou você não acredita? Caroline, não vá para a luz. Que agora está tendo aí opiniões de que a gente não deve seguir a luz. Aí chegam outros lá e falam, não, eu tive uma EQM, uma experiência quase morte, e eu resolvi ir para a luz. Muito cuidado com essa luz. Muito cuidado com a inteligência artificial que está lá te esperando para fazer você voltar. Opa, chegou aqui, vou te mostrar. Você matou seu pai, que a gente, do mesmo jeito que chega aqui esquecido, a gente chega lá, eles podem apagar a nossa memória também. Mas guarda isso dentro de você. Não vou voltar, não vou. Ah, mas você vai voltar para ajudar seu filho, você vai ajudar seu pai, vai ajudar sua mãe. Você chega aqui, você não sabe de nada. Você não sabe se é realmente seu pai ou sua mãe, você sabe? Não. Aqui tudo é esquecimento. Então, muito cuidado. Quando Jesus fala da vida eterna, é não precisar, é vida do Espírito, que é livre. Ele vai como o vento. Ele vai para lá, ele vem para cá e não deixa ninguém mandar nele. Tira essa questão da erraticidade. Eu não vou ficar na erraticidade. Eu vou chegar lá, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sei. Gente, me dá uma vassoura aí. Eu quero trabalhar. É isso que eu quero. Eu quero trabalhar. Quero ficar à toa também, internado em um hospital, dando trabalho para os outros, não. Quero chegar lá em pé, não é chegar arrastando, não. E quero trabalhar. Aí eu te pergunto, como que eu vou trabalhar no paraíso onde não precisa fazer nada? Ficar vendo televisão o dia inteiro? Isso aqui a maioria da humanidade já faz, né? Principalmente a Plim Plim. Fica ali vendo aquilo o dia inteiro, aprendendo só coisa errada. Então, trabalhar. Tem que ter algum trabalho. Ajudar meus irmãos. Com amor. Com amor. Voltar aqui para encaminhar aqueles que estão sofrendo e procurar um jeito de acabar com essa miséria, né? Com essa guerraiada, com esse sangue todo, com essa podridão que nós temos à nossa volta, num planeta que era para ser um planeta tão lindo, dadivoso, né? Que é o nosso planetinha azul, com tanta tristeza ao nosso redor. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio aqui para condenar? Jesus nunca condenou ninguém, nunca. Ele nunca disse, você está errado nisso, você está errado naquilo, você vai ter que estar... Não, não. Ele veio aqui, como ele coloca aqui, o mundo fosse salvo por ele. Mas depende de nós seguirmos Jesus, praticarmos Jesus ou não. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Muito forte isso, né? Não seguir Jesus. 2024 anos, tem pessoas que eu não consigo imaginar
que uma pessoa dá 300 facadas na outra. A pessoa tem que ser muito doida da cabeça. Eu não consigo. Só de eu pensar que eu estou enfiando uma faca numa pessoa, eu já passo mal e morro antes dela. Ainda mais 300, 40, 50, 100 facadas na pessoa. Então, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, os ensinamentos de Jesus é que vai tirando a gente dessa condição, dessa violência. É difícil imaginar um adulto, um homem enorme, com um pequenininho. Não vou falar, porque senão o YouTube me corta. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele aqui está mostrando que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus. Ele sai do mundo, que para mim é luz pura, não tem nem forma nesse lugar. Eu já falei sobre isso. Jesus para mim é uma luz. Ele sai de lá, vem na densidade da matéria, um planeta todo fedido a sangue, fedido a aborto, fedido a matança de guerra a vida inteira. Todo mundo está horrorizado com essas guerras de hoje, mas guerra aqui nesse planeta é milênios. Abre o Velho Testamento, está cheio de guerra lá, um país matando o outro, dizimando, queimando, crianças abusadas. Isso é milenar. Então, um planeta que fede. Você imagina, lá no Isaías, o profeta Isaías, ele fala que Jesus se preparou milênios. Endireitai as veredas, o caminho do Senhor. Quem vem completar isso e dizer isso para nós é João Batista, não é João Evangelista não, que Isaías falava isso, endireitai as veredas para a chegada do Messias. Aí ele vem, ele traz essa luz, mas o que a gente faz? Não, eu prefiro as trevas, quero luz não. Não vou deixar me afar, não vou deixar, né, meus manias, minhas vontades, quero luz não. É por isso que ele fala, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem está nas trevas não quer ir para a luz, porque sabe que vai ser reprovado. Tem uma frase de Jesus muito interessante, né? Que ele fala sobre as obras. Pelas tuas obras, não sei se eu estou aplicando o verbo certo, pelas tuas obras sereis reconhecidos, a cada um segundo as suas obras. Então, a obra que eu faço é que vai mostrar se eu estou nas trevas ou se eu estou na luz. Eu serei reconhecido pelas obras. Então, esse negócio de falar que tem um juízo final, que pega fulano, põe para o lado direito, pega fulano, coloca para o lado esquerdo e põe esse aqui, põe esse ali, são as obras. As obras é que vai clarear, vai limpar a nossa veste, que é o perispírito, e seremos reconhecidos. Ou então, pela obra do mal, como ele está dizendo aqui, a gente vai ficar numa escuridão, perispírito todo sujo, vamos ser reconhecidos como das trevas. Então, as suas obras sejam reprovadas. A pessoa fica naquela de que se ela for para a luz, ela vai ser reprovada.
São os sentimentos de culpa, os arrependimentos, os remorsos. Então, procura a luz enquanto há tempo. Tem um versículo assim também. No último, então, Jesus vai dizer: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São as leis de Deus. O que é manifestas em Deus? Somos filhos de Deus, temos as leis de Deus já inscritas dentro de nós, e aí Deus manda Jesus para relembrar. Mas não é só Jesus, né, gente? O planeta Terra já abrigou um monte desses missionários que vêm aqui para poder nos lembrar. Olha a lei de Deus, volta para o caminho da luz, você está desviando para as trevas. Bom, fica aí então o nosso recado e o desejo de que Jesus nos ajude a procurar a luz. Tá? Esse novo visual que eu fiz aqui, minha mesa acabou que ficou muito longe, por isso que eu tive que levantar para pôr o livro lá. Tá? Também, não sei para que essa pressa de colocar o livro lá, né? A gente já está encerrando. Vamos à nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Essa é a minha preferida, tá? Eu prefiro mais essa do que as outras duas. Então, Jesus está dizendo: não quero sacrifício. Gente, essa roda de samsara, essa roda das reencarnações, roda da samsara, eu chamo de roda da vingança. Ela nunca termina. É um ciclo, encarna, desencarna, desencarna. Sacrifica hoje, é sacrificado amanhã. Judia hoje, é judiado amanhã. E por aí vai esse ciclo. Nós precisamos sair disso. Não quero mais. Essa é minha última encarnação. Não volto aqui nesse inferno mais. Porque tem gente que tem medo de inferno, tem gente que tem medo de umbral. E a gente aqui está no inferno, nós estamos no umbral. Agora então, com essas guerras horrorosas que nós estamos vendo, né? Muita gente está dizendo que não é terceira guerra mundial. É sim. Só que a guerra hoje, ela não envolve o planeta todo, ela é feita por regiões. Por regiões. Rogar a Deus para que ela não chegue aqui, né? E rogar a Deus para que ela termine lá, porque está terrível as notícias. É sacrifício, é sangue derramado. E aí para cima, tem muita gente que gosta de sangue, se alimenta do plasma sanguíneo, se alimenta da energia do medo. Você imagina essas 40 mil pessoas que foram mortas na faixa de Gaza. Quanta energia do medo não foi dada para esses espíritos. E quanto sangue derramado. Né? Que Jesus nos abençoe. E eu deixo aqui um grande beijo no seu coração.